Olá, turma! Vamos continuar os nossos estudos sobre a população brasileira. Já vimos as teorias de como o homem chegou à América. Nós já discutimos os conceitos geográficos de lugar, paisagem, território, região. Vimos como o Brasil foi formando seu território. Trabalhamos com os ciclos econômicos, da cana-de-açúcar, pecuária, da mineração, café, borracha, que além de movimentar essa economia, também serviu de ocupação do território brasileiro. A gente viu também como se deu a base da formação da sociedade, com os indígenas, com os portugueses e com os negros, e toda a contribuição deles para o país. Vimos também as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os povos ciganos, dentre outros, como eles vivem, sua cultura. Discutimos isso em sala de aula. Chegamos aos conceitos demográficos, a diferença entre populoso e povoado, como se calcula a densidade demográfica, o crescimento vegetativo, que é o natural, a taxa de natalidade, menos a de mortalidade. Vimos o crescimento absoluto, que além dessa taxa de natalidade, menos mortalidade, também contabilizamos o saldo migratório. A partir daí, vimos a dinâmica do crescimento da população brasileira ao longo das décadas, entre crescimentos maiores e menores, e como surgiram teorias para entender a demografia, como a teoria malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a ecomalthusiana. E aí fica a pergunta: como está a população brasileira organizada por sexo, por idade, por renda? Como que está essa distribuição? E hoje nós vamos começar a ver essa organização a partir da idade. Como podemos ver nesse gráfico, essas colunas, observem bem que a parte azul é de 0 a 14 anos, a parte laranja de 15 a 64 anos e a parte verde 65 anos ou mais, e mais. E aí, se vocês analisarem, é um gráfico que inicia em 1980 e vai até 2010, e mostra percentualmente como que a população vem se movimentando dentro da faixa etária. Observe que em 1980 nós tínhamos um percentual muito maior de jovens, o azul de 0 a 14 anos. E esse percentual só vem diminuindo. Observe, em 2010 estava abaixo de 25%. Isso quer dizer o quê? Que há baixa taxa de natalidade, Estão nascendo menos crianças no Brasil. E também a população idosa, veja bem, 1980 era um percentual pequeno e ela só veio aumentando. Isso quer dizer o quê? Também está diminuindo a taxa de mortalidade. Por que vem acontecendo isso? Isso vem acontecendo porque temos uma queda na taxa de fecundidade, ou seja, menos crianças estão nascendo devido aos métodos contraceptivos, ao planejamento familiar, ou seja, as famílias estão resolvendo ter menos filhos. A mulher também está muito mais engajada no mercado de trabalho. E nós temos uma taxa menor de mortalidade. As pessoas estão morrendo menos. Por quê? Melhoria no saneamento básico, avanço na medicina, tecnologia, na urbanização. Isso significa que estamos tendo cada vez mais uma população velha, a população está envelhecendo. Temos cada vez mais idosos no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. A população mundial está envelhecendo. A expectativa de vida está aumentando. Nós estamos vivendo mais. E
Isso quer dizer que é preciso que os governos fiquem atentos para duas coisas. Está diminuindo a população economicamente ativa, a PEA, que não está nascendo tanta gente que vai se tornar um trabalhador no futuro. E na outra ponta, os governos precisam ficar atentos, porque nossos idosos vão precisar de atenção na área de saúde, de lazer, de assistência social, inclusive incluir os idosos em projetos culturais, esportivos. Afinal, nossos idosos merecem toda a atenção. Então, o que a gente observa nessa dinâmica, né, da população por idade, que a população jovem está diminuindo, a população adulta está crescendo e a idosa crescendo também. Ou seja, a população está envelhecendo. E a partir daí nós precisamos ficar todos atentos, porque as políticas públicas precisam auxiliar, né, e olhar com carinho para esses idosos. Correto? Obrigado. Esse foi o dinamismo, né, da população por idade. Posteriormente nós vamos ver as outras categorias.